Está preparado? Bota o cinto de segurança aí que agora o negócio vai andar, irmão. Amém. Obrigado, meus amigos, pelo louvor. Deus seja contigo, com vocês. Abre lá comigo em Salmo 100. Salmos. Eu quero que você tenha visão hoje, irmão. Aquele que entende a visão, a missão fica mais fácil. Sendo a missão mais fácil, você começa a espalhar valores cristãos, porque de valor relambório eu estou fora. Você que não sabe o que é relambório, relambório é de mau jeito, desleixado, feito nas coxas. Você achar aí, você dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Curva a tua cabeça. Deus, trabalha no coração do meu irmão, da minha irmã, que ela não fique triste, que ele não fique triste, o time do coração perdeu. Jesus maravilhoso, que toda conta que tiver que vencimento amanhã, tira o pensamento, Pai, porque o Senhor é Senhor provedor, mas concentra os meus amigos aqui nessa palavra hoje, porque eu quero capacitá-los para viver um evangelho puro e simples do reino de Deus, porque eu sei que o Senhor vive e o Senhor reina, e o Senhor é o dono da prata e do ouro. Qualquer necessidade que tiver aqui, o Senhor vai suprir pela fé, em nome de Jesus. Dá um amém, irmão, bem forte. Glória a Deus, fico feliz pelo teu amém, viu? Isso vai me capacitar para pregar a melhor mensagem do mundo nesse dia. Irmãos, eu quero chegar com vocês no Salmo 100, no final dessa mensagem. Mas ao longo de toda a história bíblica, nós vemos que Deus sempre está viabilizando um relacionamento com o homem. Em todo momento da história, Deus aponta um e fala: vem, eu quero você. E em 2018, sabe quem Ele escolheu? Você. No passado Ele escolheu Abraão. No Novo Testamento Ele escolheu Paulo. Na Alemanha nazista Ele escolheu Dietrich Bonhoeffer. Mas hoje Ele escolhe você em São José do Rio Preto para viver a obra dele. Por quê? Porque as famílias da terra foram benditas por causa da obediência de um homem chamado Abraão. Está lá em Gênesis 12. Abraão totalmente incrédulo. A essência já tinha sido acabada, estava extirpada a essência de Deus. Abraão nasceu num lugar onde todos estavam corrompidos pelo pecado e já não se havia mais falado de Deus. De repente Deus fala: eu tenho um plano para essa humanidade, eu tenho um plano para essa família, eu tenho um plano para esse lugar. É daí que Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem, sai que eu vou te mostrar uma terra que emana leite e mel, e dali, por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. E esse homem, ele tinha 75 anos de idade quando ele foi chamado. Se você está se sentindo muito velho para começar o ministério, nesse momento Deus está te chamando e falando: eu quero bendizer todas as famílias de São José do Rio Preto pela tua vida. O teu testemunho vai contar lá fora. Por quê? Porque você vai entrar dando graças e rendendo graças a Ele, porque você vai entender a visão que Deus tem para você em 2018. Você crê nisso, que Deus quer te abençoar? As janelas dos céus não estão fechadas, elas estão abertas. Sabe quem tem que ir atrás disso, irmãos? Quem tem que obedecer? Nós, eu, você. Se nós não obedecermos, nós não bendiremos as famílias de São José do Rio Preto. Mas Deus está aqui nesse lugar. Ele está falando assim: homem, mulher, pegue gosto na minha palavra. A palavra de Deus não é para criancinha.
Ah, não, eu sou muito jovem, não posso. Ah, eu sou muito velho, não posso. Tome gosto que você vai ser abençoado, eu tenho certeza disso. Ou então, tem uma galera que acha assim, não, quando eu tiver lá uns 65 anos de idade, eu aceito a Cristo. Ou evangelho é só para velho. Evangelho é para todos que se rendem diante do nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? E de repente, depois dessa mensagem de capacitação para Abraão, ele teve seu filho com 100 anos de idade, Isaac, depois Jacó, depois José. E depois de José, eles foram presos no Egito, na escravidão. Chegando lá, a bênção de ser uma grande nação tinha sido até mesmo um pouco, mas e agora? Será que Deus esqueceu da gente? Porque Ele prometeu que nós seríamos uma grande terra, mas onde está essa terra que emana leite e mel? Nós estamos no Egito nesse momento. De onde virá o nosso socorro? Deus ergue um irmão chamado Moisés e fala, você vai ser o libertador desse povo. Ou seja, eu quero provar para você que Deus, com o passar dos anos, Ele está levantando pessoas para propagar a palavra dEle. E você já sabe o que Moisés fez, irmão. Moisés foi capacitado de uma maneira tremenda para trazer o povo, para passar o mar dos juncos, o mar vermelho, mal traduzido, para levar o testemunho entre todas as nações. E de repente veio a lei, veio o modelo, o tabernáculo. Nesse momento Deus estabelece o tabernáculo por meio de Moisés e fala, Moisés, eu quero habitar no meio desse povo. Eu não quero ser um Deus esquecido, igual as gerações esqueceram. Então faça nos moldes que eu vou te dizer, porque o tabernáculo vai ser um símbolo da minha presença nesse lugar. Jesus Cristo veio em carne e está habitando entre nós. Ele levou cativo o cativeiro, Ele pagou o pecado com sangue de cruz. Se você abrir comigo, vai lá comigo em João 1. João 1,14. O tabernáculo era um símbolo da habitação de Deus na terra. E de repente, na plenitude dos tempos, no Efapax, que é o tempo correto de Deus entrar na história, João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse habitou, se você pegar ele no grego, é tabernaculou entre nós. Parece que você não entendeu. No Antigo Testamento, o símbolo da presença de Deus era o tabernáculo. As pessoas iam ali para encontrar Deus, para confessar pecado. No Novo Testamento, Jesus Cristo habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Todo aquele que vier até o Jesus Cristo será perdoado dos pecados. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está tabernaculando entre nós. Ele levou os pecados e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que eu quero falar para você nesse momento, ao longo da história, Deus tem chamado pessoas pelo nome. Irmã Edna, vem, eu quero você. Rogério, vem, eu quero você. No Novo Testamento, não contente ainda com isso, Deus mandou o Filho, se fez carne, tabernaculou entre nós. Jesus já excelso, exaltado, falou, preciso de alguém que pregue a minha mensagem na Europa. Os discípulos estavam pregando para os judeus. De repente, no caminho de Damasco, com uma carta para matar cristãos, um sujeito chamado Saulo de Tarso. Ele está indo matar cristãos, de repente uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava no caminho errado. Nessa noite Deus vai gritar teu nome aí se você está no caminho errado, irmão. Deus vai falar, vem para o meu caminho, porque eu quero você pregando a palavra. De repente, há uma visão transformadora de uma luz forte no olho de Saulo. E ele diz, quem é, quem é? Ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Imagina essa voz, esse clarão. O cidadão ficou sem ver. E Paulo, irmãos, ele foi responsável por pregar o evangelho em toda a Europa. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o meu passado
meu passado evangélico, fui evangelizado por pessoas da Quadrangular. E a Quadrangular tem origem no Exército da Salvação. O Exército da Salvação tem origem no avivamento metodista de John Wesley, lá em 1700 e alguma coisa. Ou seja, John Wesley ficava na Inglaterra. Inglaterra é onde? Europa. Quem evangelizou na Europa? O apóstolo Paulo evangelizou ali. Então, por causa de um efeito do apóstolo Paulo, de uma obediência que atingiu John Wesley, que atingiu a Aimee Semple McPherson, que atingiu o Brasil, e nós estamos aqui hoje, porque pessoas foram chamadas, pessoas foram comissionadas a pregar o evangelho. Ele está dizendo: eu vou tracejar a sua linha do tempo, e aqui hoje você vai descobrir quem te chamou, e você vai descobrir na linha do tempo que Deus chamou alguém e falou: vai. Se nós conhecemos hoje a piedade, foi porque John Wesley ensinou no século XVIII. Nós estamos aqui hoje dando glórias ao único que é digno. Eu quero te ensinar hoje a ter um relacionamento com Deus. O nome da nossa igreja é IADA, verdadeira adoração. Adoração de joelhos com mãos estendidas, adoração coletiva, adoração forte, dando braçadas para o ar, e uma adoração tão forte que o sujeito se torna tão íntimo de Deus, que ele começa a espalhar Jesus pelos pequenos grupos, começa a espalhar Jesus nos seus negócios, começa a espalhar Jesus por onde quer que ele caminha. Então, quando a pessoa realmente vive a essência, IADA, ela não fica reclamona, ela vive de adoração. Nós vivemos já de adoração e adoração, de glória em glória, não de reclamação em reclamação, ou de murmuração em murmuração. Porque adoração é o ponto 1 da minha mensagem. Adoração é um relacionamento saudável entre Deus e o homem. Gênesis 12:1, igual eu falei para você, Abraão foi comissionado por um propósito. Se Abraão foi chamado para um propósito, nós também fomos nele, irmãos. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra foram benditas. Se você pode dar glória a Deus por isso, eu ficaria muito feliz, porque você está aqui nesse lugar por causa da obediência de um homem. E devido à comunhão que Abraão tinha com Deus, ele aprendeu a interceder e a orar pelo próximo. Se você está num relacionamento com Deus, você não olha a vida do outro e começa a apontar o dedo, você bota o joelho no chão e ora. Abraão fez isso porque na hora que Deus disse para ele: sai da terra, sai da tua parentela, ele levou Ló com ele. E eles eram muito ricos. Chegou um momento que não dava mais para o rebanho ficar junto, os pastores deles estavam brigando. Aí Abraão falou assim: ó, escolhe um lado. Aí Ló falou assim: ó, então eu vou para o mais verde ali, que ficava a região de Sodoma, então eu vou para esse lado. Aí chegou um momento que Deus falou assim para Abraão: vou destruir Sodoma. Em Sodoma estava Ló, sobrinho, que ele levou, que eles haviam tido uma divergência. Mesmo com divergência, Abraão falou assim: Senhor, mas se tiver 50 naquela terra, o Senhor vai dizimá-la? Não, se tiver 50 justos, eu vou manter a terra. E se tiver 40? 40. E se tiver 30? 30. E se tiver 20? 20. Se tiver 10? 10. No fim, Deus matou a cidade inteira e só trouxe Ló por causa da intercessão de Abraão. Você quer o meu bem? Interceda por mim. Você quer o bem dessa igreja? Ore pela igreja. Porque tem muita gente que mete a boca, mas não ora por nós. Muita gente vê o defeito, mas fala assim: eu vou te ajudar em oração, irmão. Nos ajude com o benefício de alguém que tinha um relacionamento com Deus. Você pegou aí quem tem relacionamento com Deus, ora e intercede pelo próximo. Não murmura e fica dando facada nas costas do irmão, não. As pessoas acham: ah, Diegão, você quis ser levantado como pastor? Não, eu não queria ser levantado como pastor, mas sabe quem levantou? Deus. Por quê? Aqueles que estavam aqui, que não entenderam o chamado, caíram no pecado e saíram fora. Por causa disso, Deus está renovando o altar, irmão. Está trazendo coisa nova. Por quê? Porque Ele está levantando os improváveis. Irmão, era para eu ser boia fria, não desmerecendo a profissão. Era para eu estar numa roda de macumba lá em Penápolis nesse momento, mas eu estou pregando a palavra de Deus pelo poder dEle. Você acha que eu queria ir para o CTM me capacitar? Eu não queria ir para o CTM não, quem me levou? Deus! Porque tinham aqueles que não queriam. A justiça para nós hoje, presta bem atenção,
Ela é um código de leis, aquele vadimeco, um grossão que bate e faz pau. Quem estuda direito dá até medo de ler aquele negócio. Mas a justiça para Abraão estava fundamentada no relacionamento. Vocês não entenderam não. Poxa. A justiça de Deus estava fundamentada no relacionamento. Sabe por quê? Certa feita de Abraão, 100 anos de idade, não conseguia ter um filho. Deus dá um filho para ele e fala assim: agora vem, sacrifica o teu filho para o meu nome. Sabe o que nós aprendemos com Abraão? Que ele disse assim para si mesmo: eu não vou comentar com os outros os mistérios que Deus tem na minha vida. Porque ele poderia muito bem ter falado para todo mundo: oh, Deus me deu um filho, mas agora Ele quer que eu sacrifico. Ele tomou o filho e falou: vamos lá, vamos fazer um sacrifício. Aí o pequeno Isaac falou: mas onde está o sacrifício? Não, Deus vai prover. E naquele momento que a naifa ia passar no pescoço do pequeno Isaac, veio o anjo e falou: não! Olha o cordeiro ali. Por causa da tua obediência, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Ele é bom. Segundo ponto, de quem vive iada, de quem vive adorando, de quem vive no relacionamento. A adoração, ela gera transformação. Então, me indigna muito pessoas que se dizem adoradoras, mas são só adoradoras dentro da igreja. Lá fora o mau testemunho é difícil. Vou te dar o exemplo de um camarada. Olha só, o nome dele era Jacó. Ele é neto de Abraão. O nome dele significava mentiroso, hostil, incapaz de fazer amizade com os outros. Se você ler a história dele, ele vê, o sogro engana ele engana o sogro. É um bate-volta, um jogo de mentira, um jogo de orgulho que você fica embasbacado. Você fala: meu Deus, o que acontece com isso? E se você estudar as escrituras, você vai perceber que o nome estava atrelado ao caráter da pessoa. Jacó, mentiroso. Moisés, aquele que é tirado da água. Jesus, Yahvé, salvação. Você podia dar um glória. Jesus, Yahvé, salvação. O nome dizia muito do caráter da pessoa. Aí de repente, Jacó briga com o irmão, briga com o sogro. Tem umas mulheres doidas lá no meio que enterram uns ídolos. De repente ele se vê de frente com o irmão depois de muito tempo de briga. Fala: não, ele arranja até uma estratégia, ele é estrategista. Não, deixa os meus filhos aqui com a mulher que eu amo para trás e vai vocês na frente aí, ó. É o escudo, se matasse primeiro eles iam para o outro lado, ninguém pegava. Mas ele tem um encontro com Deus, irmão. O encontro com Deus está lá em Gênesis 32, 24 a 28. Aí ele segura Deus e ele fala assim: eu não vou deixar você embora. De repente, Deus vai e fere ele na coxa. Ele cai para o chão e fala: ai, e agora? Mas não vai embora, me dá a bênção. Ele: a partir de agora, você não é mais Jacó o mentiroso, você é Israel, aquele que prevalece. Aí ele abraça os caminhos do Senhor e lhe dá nome para uma nação que não tinha identidade, irmãos. Quando Deus te chama, Ele está dando identidade para a próxima geração. Quando você está capacitado por Deus, as suas gerações vão conhecer os seus feitos, irmãos. Dá um glória aí, pelo amor de Deus, não é possível. Então, a mudança do nome na vida de Jacó é a marca de um relacionamento com Deus. Eu fico imaginando que ele ficou manco. Essa dor que Jacó sentia era a mesma dor de um nervo ciático. Alguém já teve dor de nervo ciático aqui? Dói, irmão. Imagina essa dor uns 30 anos para frente na vida. Toda vez que ele ia pecar, ele fica: eu tive encontro com Deus. Toda vez que ele ia mentir de novo: Deus me encontrou e mudou meu nome, eu não posso agir desse jeito mais. Deus está fazendo uma marca em você aí para você não pecar mais, irmão.
porque por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Segura na cadeira aí que essa é boa. Quem tem uma vida de adorador, carrega as marcas no adorar, ó. Caminha as marcas no caminhar. A marca de Israel era assim, ó. Mas qual é a tua marca? Você tem que ter uma marca. Deus te pegou de algum jeito. Se Ele não te pegou, Ele vai te pegar essa noite. Essa é a vida de quem se reconcilia. Depois desse momento que Deus feriu a coxa de Jacó, se você ler Gênesis, você vai perceber que a vida dele foi marcada por frutos bons. Sabe o que aconteceu depois? Ele só se reconciliou com Esaú, que tinha brigado há muito tempo com ele, porque ele tinha roubado a bênção do irmão. Escuta bem, Deus já tinha dado uma promessa: o mais novo vai servir ao mais velho, mas mesmo assim ele quis usurpar o poder de Deus. Quem somos nós para usurpar o poder de Deus? Se Deus te chamou, pode ficar tranquilo, Ele vai te colocar nesse lugar onde você está aí, ó, imaginando. Porque Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se Ele tem colocado um propósito no teu coração, dia mais, dia menos, vai cumprir. Basta você permanecer no caminho. Porque se você não permanecer no caminho, quem vai atrasar o chamado? É Deus ou você? Você. Então permaneça no caminho, porque Deus tem promessa para você. Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você bendiga Ele. O seu testemunho vai ser incrível. Presta bem atenção. Tem pessoas que dizem que são transformadas, que tiveram um encontro, carregam até marcas, mancam aí, não sei, tem cicatrizes, mas não se reconciliam, não perdoam. Quem foi encontrado por Cristo, perdoa. Quem foi encontrado por Cristo não fica preso à ofensa. Libera do seu coração a ofensa, irmão. Você teve um encontro. Tem gente que está carregando ofensa de 30 anos atrás. E esses 30 anos não impedem você de crescer hoje, queridão. Então levanta a tua voz e fala assim: Deus, eu libero essa pessoa do meu coração. Seja feita a tua vontade. Abraça e dá até um beijo, igual Jacó fez com Esaú. Mas prossegue para o alvo. Vai para frente. E vai cantando musiquinha de adoração, irmão. Porque Deus prospera quando a gente louva Ele. Deus é bom. Estamos juntos? Terceiro ponto, para não me delongar. Quando você vive uma vida de intimidade, de verdadeiro relacionamento, você prossegue para o alvo, você se reinventa em meio às crises. O próprio Senhor nos dá estratégias para romper, sabia disso? Às vezes Deus coloca aflição na tua vida para você colocar o joelho no chão e orar. Porque se não tiver aflição, você não ora. Se não tiver aflição, você não busca. Se não tiver uma Bíblia aberta, assim, tua irmão, leia, olha aqui. Ah não, mas essa tradução é muito difícil. Não, nós compramos uma NVI para você, querido. Às vezes Deus está te rasgando, Deus está te prendendo no chão aí. Está difícil, está pesado, porque você não experimentou o fardo suave e leve de Jesus Cristo. Você só não experimentou o romper ainda porque você não tem um relacionamento com Cristo. Mas essa noite você vai entender a visão e a missão vai ficar mais fácil. Sabe por que a célula às vezes é tão difícil ir? Porque nós não entendemos o motivo. E missão sem objetivo final não tem sentido. Nós vamos do ponto A para o ponto B, certo? Nós estamos no ponto A. Verdadeira adoração, vida de intimidade. Uma pessoa que não conhece isso, como ela pode executar ou efetuar na vida dela? Vira um propósito vazio, vira um efeito placebo, é um remédio sem conteúdo. Dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus te ama. Jesus quer te capacitar a ser uma pessoa melhor. Jesus é bom. Quando a pessoa está no processo de adoração, está se relacionando com o Pai, ela está lendo Bíblia, está orando, está jejuando, ela não escuta mais funk pancadão carioca, ela escuta: as minhas mãos eu quero levantar, mesmo que seja antigo.
Ela exclui todo o lixo de literatura, de música que atrapalha o relacionamento dela com Deus. Fala assim, não, quero me conectar na videira verdadeira, porque eu sou ramo, e eu frutifico pelo poder dele, não pelo meu. Na adoração, arrependimento é necessidade, não é uma opção. Eu vou repetir. Na adoração, arrependimento é necessidade, não é opção. Só o Dodô entendeu. Na adoração, arrependimento é necessidade, não é opção. Quando você vem para o Evangelho, você não tem que pensar, tem que parar de pecar? Tem, tá bom. Aí no outro dia volta e peca de novo, irmão. Você não vive cristianismo não. Vamos lá, vou te exemplificar isso. João 8, 11. É a mulher que foi flagrada em adultério. Aí trouxeram até Jesus. Aí os camaradas queriam jogar pedra nela. Aí Jesus deu uma exortação e falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aí ninguém atirou, e Jesus respondeu. Jesus falou, ô mulher, cadê os homens que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela no 11, ninguém, Senhor. Olha só, então disse Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Isso aqui, ele não está falando assim, você tem a opção de pecar e não pecar. Muito pelo contrário, está dizendo assim, vai e não peques mais, essa é a opção, essa é a necessidade. Evangelho vivo só vem mediante arrependimento, irmãos. Quantas pessoas temos dentro da igreja que vivem pecando, mas não se arrependem, não derramam uma lágrima. Sempre estão em atrito com os outros, nunca se reconciliam, do coração tão duro, empedernido, que nem a água da palavra entra. Jesus diz, se você quer viver o Evangelho, se arrependa hoje. Houve um momento, lá em Mateus 3, que João começou a batizar, João Batista. Aí de repente começou a ir fariseu e saduceu para ver o que acontecia. Olha só, mas o que está acontecendo nesse lugar? Olha só, o que está acontecendo? Ele fala assim, raça de víboras, arrependei-vos. Da mesma forma Zaqueu, nós conhecemos a música como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Mas a motivação de Zaqueu ao subir era a mesma dos fariseus. Zaqueu queria ver um movimento, não queria ver Jesus. É a mesma coisa se chegasse o Silas Malafaia aqui. Você viria pelo Silas Malafaia ou por Jesus? E aí? Essa era a motivação da galera. Aí João fala assim, arrependei-vos, raça de víboras. O princípio do Evangelho é arrependimento. Sem arrependimento, você não experimenta aquelas outras bênçãos que eu contei aqui nos meus outros tópicos. Se você não tem fidelidade com a palavra, está na hora de começar de novo. Deus está te chamando nesse momento, falando assim, se arrependa, meu filho e minha filha, porque você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho. Toda a pregação do apóstolo Paulo foi baseada em arrependimento. Vai lá comigo em Atos 26. Está duvidando ainda, eu quero provar biblicamente. Atos 26, 19 e 20. Esse aqui é Paulo diante do rei Agripa. Olha só que maravilhoso. Acharam aí? Dá um glória a Deus. Olha só, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Todos aqueles que se arrependem verdadeiramente apresentam obras dignas de arrependimento. Quais são as suas obras? Se nós olharmos para a sua vida hoje, tracejarmos aí uma análise, nós teremos fruto de arrependimento? Se você não tem fruto de arrependimento,
me desculpe, mas você não é convertido ainda. Se você não se arrepende, você não é convertido. Porque arrependimento é o primeiro passo. Porque quem se arrepende, quebra os grilhões do passado e está disposto a viver uma nova história. Porque quem se arrepende não vai mais confiar no dinheiro, achando que o dinheiro é todo poderoso. Quem se arrepende não confia mais no Estado, o Estado político. Porque muita gente acha aqui que está passando por problemas por causa do governo. Mas o governo não tem nada a ver com a tua vida, irmão. Quem faz a tua escolha é você. E os brasileiros, infelizmente, eles idolatram o Estado. Eles odeiam os políticos, mas idolatram o Estado. Mas Jesus, quando ele vem, ele fala assim: eu não quero que você adore o Estado, eu quero que você adore a mim. Não sei quem vai ser o presidente, irmão. Eu sei que o rei do meu coração é Jesus Cristo, o rei da glória. E eu vou viver por ele, para ele. E passe ano e entra ano, nós estaremos aqui dando glórias ao nome dele. Então não seja movido pelos números das legendas dos partidos, seja movido pelo Rei da Glória. Para viver uma vida cristã sadia, é necessário arrependimento agora. Ponto 4. No Salmo, vamos voltar lá no Salmo 100. Quando a gente diz... Verso 4, Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Essa palavra aqui, rendei-lhe graças, o verbo no hebraico é o quê? Iada. Rendei-lhe graças no hebraico é iada. O judeu, ele tinha uma cabeça assim: eu adoro tanto meu Deus, eu vou louvar tanto Ele, que a gratidão ela se expressava por meio de louvor. Então ele já entrava na presença de Deus, levantando a mão e falando assim: por alto preço o Senhor nos resgatou. Porque o resgate deles era a libertação no Mar Vermelho, quando Moisés tirou. Essa foi uma libertação tremenda no passado, mas Jesus atualizou essa libertação e trouxe Jesus para toda a humanidade. Ah, vocês não pegaram, poxa. Deus salvou um povo específico, só israelitas no passado. Quando Jesus veio na plenitude dos tempos, Ele salvou toda a humanidade. E por isso nós temos que render graças a Ele, com iada. Porque esse verbo iada, ele significa a mensagem de Deus e o livramento de Deus através da história. Tiveram homens no passado que não se renderam. Vou dar um exemplo para você. Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista. Os nazistas queriam o seguinte: na igreja vocês vão ter que colocar uma bandeira da suástica, que é a bandeira do Partido Nacional Socialista, e dali tudo que tiver vai ter que passar pelo Estado, tá? Então vocês serão regidos pelo Estado. Dietrich Bonhoeffer, juntamente com Karl Barth, disseram: não, nós somos regidos pela palavra de Deus. Foi por isso que cerca de 10% da igreja alemã não se corrompeu, mas muitas igrejas se corromperam naquela época da Alemanha nazista. Karl Barth, ele foi mandado para a Suíça, exilado. Já que você não pode fazer assim na igreja, então vai embora. Ele falou: então eu vou. Já Dietrich Bonhoeffer foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele disse assim: eu tenho que pregar mensagem para o povo da Alemanha. Imagina aquela cena de guerra, irmão. Nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial. Lá com o Hitler não era não. Se o Hitler falasse que 2 é 5, você tinha que concordar. É Estado completamente totalitário. E Dietrich Bonhoeffer saiu dos Estados Unidos e foi para a Alemanha voltar a pregar o evangelho. Ele fez até uma resistência contra o Hitler. Mas ele foi preso, escreveu algumas cartas, escreveu alguns livros que está disponível hoje. E ele não se rendeu. Ele pregou o evangelho até mesmo da prisão, tipificando o apóstolo Paulo nos tempos contemporâneos. Sabe qual foi a recompensa dele, humanamente falando? Foi um tiro na cabeça.
um dia antes de terminar a guerra. Mas sabe qual a recompensa espiritual dele hoje? A palavra é libertação. Mesmo que pessoas estejam encarceradas, a palavra de Deus é livre. E Deus está te chamando para um relacionamento. Gratidão é reconhecer que não existe nenhuma possibilidade de retribuir o que Cristo fez por nós. Você, irmão, se bate uma unha aqui dentro, você já começa a reclamar. Imagina um prego desse tamanho entrando na tua mão. Alguém daqui já bateu o cotovelo, o braço uma vez e deu aquele choque? Quem já teve aquele choque? Esse choque é causado por um nervo chamado ulma. Agora imagina, os pesquisadores dizem que quando os romanos enfiaram o prego na mão de Jesus, ele ficava sentindo essa dor a todo tempo. Por isso que nós temos que ter gratidão, nós não suportaríamos o que ele suportou, irmãos. O que mais chega à realidade do que Jesus passou é o filme do Mel Gibson de 2004, Paixão de Cristo. Nós temos que ser gratos porque nós queremos apaixonar vocês pela visão. Porque nós queremos que vocês entrem em célula para que tenham um relacionamento, porque você vai ter um relacionamento tão próximo com Jesus Cristo que impactar os outros vai ser fácil. O relacionamento com Jesus vai ser tão forte no teu meu irmão, que na hora que você compartilhar uma palavra, por meio de uma palavra alguém pode ser salvo. A célula só tem sentido, a célula é nossa missão, irmão. O culto de celebração é uma missão, os treinamentos é a missão. Se está difícil para você está reclamando de tudo, está um fardo pesado, é porque você não entendeu a visão. A nossa visão guiada de relacionamento forte, de adoração verdadeira, é te capacitar para ser um adorador verdadeiro. Alguém que encontra o Cristo no seu quarto, na leitura bíblica, numa adoração pessoal, e começa a compartilhar Ele nos pequenos grupos. E por que nós somos apostólicos, irmãos? Porque nós cremos que os escritos são para hoje. Nós cremos que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Nós cremos que a palavra está aqui nesse lugar para nos capacitar a viver em união. Você crê nisso, irmão? Você quer ser IADA? Você quer ser apostólico? Você é igreja, então dá um glória a Deus. Ele vive. À medida que somos mais íntimos, nos tornamos mais gratos, e isso gera transformação em nosso meio. Presta atenção, quando há um burburinho em algum lugar, as pessoas, elas começam a gerar mais burburinho, mais burburinho, mais burburinho, mais burburinho, mais burburinho. Aí está todo mundo na murmuração. Uma palavra de Deus falou comigo seriamente e disse assim: o zelo também contagia. O zelo também, a alegria também contagia. Ao invés de nós fazermos rodas para reclamar, nós vamos fazer roda para abençoar. Nós vamos fazer roda para bendizer. Nós vamos fazer roda para propagar a palavra de Deus nesse lugar, irmão. E ao invés de nós irmos para as nossas reuniões de célula cabisbaixos e abatidos, nós vamos pela alegria, irmão. Nós vamos dar risada. Nós vamos fazer quebra-gelo que alegra o cidadão. Fausto está tentando entender um quebra-gelo até agora, não entendeu, de ontem. Porque a alegria, tem que trazer alegria para o coração triste. Porque o que exemplifica o cristão é a alegria. Qual o fruto que você está dando lá fora, irmão? Cadê o seu fruto de adoração? Cadê seu fruto de intimidade? Deus é maravilhoso. Para concluir nesse momento, a visão da igreja é fazer com que as pessoas se tornem tão íntimas de Cristo, que elas causem transformação nos pequenos grupos, chamando todos para um relacionamento sólido com Jesus. Nossa missão é levantar a bandeira de Cristo, por meio do louvor, da adoração, das celebrações, dos treinamentos e das reuniões de oração. Com isso, os nossos valores serão espalhados e Cristo dará o crescimento. Nós temos um potencial, talvez você não vê isso, mas nós temos um potencial tremendo, irmãos. Assim como Abraão chamou Deus nesse momento, e eu como um canal de Deus na sua vida, eu falo para você, vem para a obra de Deus. Vem para a obra, porque Ele vai te capacitar. Você crê que Deus te capacita?
Você crê que Deus te abençoa? Então por que reclamar, irmão? Às vezes nós reclamamos, sabe por quê? Porque nós vemos os outros fazendo a parte dele e nós não fazemos a nossa. A gente vê, não, porque, não, olha lá, está fazendo, não, mas eu não concordo, tal, mas irmão, quem levanta é Deus. Se você não está fazendo, pode ficar tranquilo, Deus vai levantar alguém que faz. Ele é bom o tempo todo. Você crê nisso? Vamos viver um relacionamento com Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para finalizar, fica de pé no teu lugar, hein? Você entendeu essa mensagem? Você entendeu a visão da igreja? Pode ter certeza, se você entender a missão, a sua missão vai ficar mais leve. E com essa missão mais leve, você vai espalhar valores cristãos por onde é que você for. Eu tenho fiel convicção disso. Quero ler Colossenses de novo, Colossenses 1:13. Mais que é a excelência da obra de Cristo. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é um princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Jesus é bom, e Ele quer que você viva um relacionamento, irmão. Você quer ver essa igreja crescer violentamente? É só fazer o teste. Se lance no seu quarto em adoração a Ele. Não dependa de mim para orar. Eu sou humano, eu sou falho. Dependa de Jesus, o Rei da Glória. Você quer mudança na sua vida? Ore. Tenha relacionamento. Porque o relacionamento íntimo com o Pai, foi igual nós cantamos aqui, destrói muralhas, quebra as mentiras. Nós nos encontramos com Ele. Lendo esse texto aqui, ano passado, Jesus me deu uma música violenta. Dá um Fá aí, Johnny, Fá maior. Jesus, sua glória nos redime, nos justifica com seu nome sublime. Seu sangue lavou nosso pecado, nos transportou para o reino do seu amor. Jesus, sua glória nos redime, nos justifica com seu nome sublime. Seu sangue
sangue lavou nosso pecado, nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos transportou. Aplauda ele, ele vive. Aplauda.